Five Nights at Freddy's não tem história. Calma. Five Nights at Freddy's é um jogo lançado lá em 2015 que desde então fez uma caralhada de coisa que eu não vou citar tudo aqui. Tem 9 jogos, 13 livros. Eu não sou o core. Durante os últimos 8 anos, um monte de gente no YouTube ficou ali pesquisando, vendo qual era a história de FNAF, cadê os easter eggs, jogando o jogo, revirando o jogo de cima pra baixo, vendo arquivo, vendo gente entrevistando o povo, fazendo teoria, compartilhando teoria, xingando os outros, discutindo no Amino. É uma loucura. Só que basicamente todo esse esforço é focado em você descobrir a história do jogo. Mas não tem história. Comecei a ter essa brisa depois que eu vi o trailer do filme, porque é a primeira vez sim que FNAF vai ter uma história pro grande público de FNAF com um começo, meio e fim. Porque essas histórias só tinham acontecido nos livros. E puta que pariu. Basicamente, os primeiros livros são uma trilogia, onde basicamente eu não lembro de porra nenhuma que acontece, mas sim é uma história com começo, meio e fim. E os outros livros, pelo que eu me lembro, são uma sequência de tipo contos menores, com começo, meio e fim também. Mas nada que tenha muito a ver com a real plot do jogo. É a plot foda. E é que basicamente um cara chegou, matou 5 crianças e acabou. E no jogo, essa história sempre foi contada de uma forma indireta, que foi o jeito que o Scott Cawthon achou de tirar dinheiro de criança. Lá no primeiro jogo a história basicamente não existia, era só um pano de fundo existente pra dar uma desculpa para as coisas acontecerem. A história era contada por meio de alguns tipo jornais que apareciam no jogo em eventos aleatórios. E beleza, porque até aí poucas pessoas realmente estavam interessadas na história do jogo. E o Scott Cawthon não sabia que o jogo ia fazer sucesso pra caralho. Não sabia que ia ter um monte de gente tentando descobrir a história que ele nem ao menos tinha criado. Então, tanto pelo fator da história, tanto pelo que os vídeos do primeiro Five Nights at Freddy's estava ficando chato já no YouTube, ele lançou em menos de 6 meses Five Nights at Freddy's 2, que não só expandia a gameplay por um jeito diferente, com mais inimigos, mas também expandia a história, realmente começando a contar mais detalhes da história e dando até identidades para alguns personagens, como na época a gente acabou descobrindo que o assassino das crianças era o Homem de Roxo. E eu fico muito triste porque abandonaram falar Homem de Roxo hoje em dia. Hoje você fala Homem de Roxo na frente de um fã de FNAF, ele te dá um soco. Aí, não fala isso, o nome dele é William Afton, está nos livros, foda-se. Na minha época era Homem de Roxo, pô. Homem de Roxo não. O Homem Púrpura. Isso só os pica vai entender. Bom, o mesmo ritual foi sendo feito e a gente chegou no terceiro jogo, onde a gente tinha visualmente nosso Homem de Roxo sendo um inimigo. E, na minha opinião, o 3 é o jogo mais pica. Vou ter que confessar. Você tá numa situação onde você só tem você e o Homem de Roxo, o Homem Assassino, o pau no... É você e ele durante 5 noites, com os fantasmas te dando sustinho de vez em quando. E basicamente, não, é um X1. E não tem nem porta. E também eu gostava que na hora que ele passava na frente do escritório e ficava só te olhando. Ele ficava te encarando. Esse corno consegue passar de uma câmera para outra em 1 segundo. Ele podia arregaçar o protagonista a qualquer momento, mas ele fica lá parado olhando, vendo você se cagar. Are you serious right now? Oh, there you go! Oh, man, I don't know what I'm supposed to do. E até esse ponto a história se caminhava pra gente saber cada vez mais do assassino, das crianças, de como as coisas ocorreram. E também começando a ensaiar um final pra franquia, com o Bad End e o Good End. Conforme foi andando mais pra frente, a gente descobriu que o canônico era o Bad End, com o Good End sendo onde a alma das crianças eram libertadas e o Bad End onde as almas continuavam sendo atormentadas. E a pizzaria eventualmente pegava fogo e o Spring Tap saia vivo, porque esse bicho é o capeta. Bom, o 1, o 2 e o 3 tinham sido grandes sucessos, cada um evoluindo um pouquinho a mais, não precisava evoluir muito, até porque era um jogo simples desde a sua concepção. Todo mundo se entretendo ali com aquela história que a gente ia descobrindo um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá. O gameplay que também era bacana, o Spring Tap é um personagem do cacete. Honestamente, é o personagem mais carismático que existe na franquia de FNAF, é o William Afton, o Spring Tap. Ele tem um jogo inteiro focado pra você só enfrentar ele, eu acho isso do caralho. Um jogo inteiro onde você tá literalmente preso com ele, olhando da fundo da tua alma. E eu real acho isso incrível, eu gosto muito do carisma que o personagem tem e que ele desenvolveu ao redor de como o tempo foi passando e como ele sempre tá em todos os eventos de todos os jogos, de todos os livros e tudo. E às vezes a gente nem percebe. Além de baba ovo do meu animatronic favorito, chegamos no seguinte evento. FNAF 4. E FNAF 4 basicamente era o jogo que ia revelar tudo. E daí foi lá e revelou tudo. E ninguém entendeu nada. Todo mundo ficou mó cota tentando entender o que estava acontecendo. Mordida de 87, de 83. Se o jogo se passava em 87, se passava em 83. Se o protagonista era o protagonista dos outros jogos, se era uma criança, quem era quem. E o Homem de Roxo.
Na época todo mundo ficou perdido e até desanimado, porque parecia que tava indo tão bem. Só que daí no meio do caminho a gente mesmo desandou e não conseguiu descobrir o que era. E conforme a gente até ia descobrindo o que era, dava uma desanimada, porque não parecia ser um negócio tão legal. Na época a teoria mais aceita era que era tudo um sonho. Ai, que merda. A gente tinha aquela imagem daquela caixa fechada que nunca ia abrir, a gente nunca ia saber o que cacete que tem lá dentro. E aí que a gente tem um ponto de mudança em FNAF muito grande. Porque em Five Nights at Freddy's 1 a gente só tinha um plano de fundo pro que seria os eventos do jogo. Do 2 até o 4 a gente teve ali uma história sendo desenvolvida de pouco em pouco pra gente meio que descobrir e preenchendo as lacunas. E alguém gritou aqui na rua, eu espero que não tenha pegado no microfone. Com o possível final sendo revelado cada vez mais e o povo não gostando tanto deles e sabendo que dali pra frente não ia sair mais nada de realmente cânone na franquia, a franquia acabou. Eu sei que a franquia não acabou, mas vamos fazer uma pausa aqui porque eu sei que nesse momento você deve estar puto comigo falando, mas porra, você acabou de escrever a história do jogo, cacete. Como é que o jogo não tem história? Mas enfim, eu vou chegar lá. O Scott Cawthon desenvolveu uma estratégia de contar histórias em que ele é genial. Basicamente, ele só dá pistas sobre o que realmente acontece, o que permite para ele alterar a resposta quando ele quiser, da forma que ele quiser, desde que se encaixe com as pistas que ele já deu. O conteúdo da caixa que a gente tem lá em Five Nights at Freddy's 4 nunca existiu. A resposta que a gente sempre procura nunca existiu porque ela tá sempre mudando. Desde o primeiro FNAF, onde, como eu disse, era só um background, passando do segundo, terceiro e quarto, onde a gente acha que a provável coisa mais possível era que era tudo um sonho. Só que chegou nesse momento onde a gente não gostou tanto da resposta que foi entregada pra gente, onde a gente ficou desanimado de jogar e ver aquele jogo de novo, procurando por respostas que não levavam a nada. Então nesse momento o Scott Cawthon pegou o que estava dentro daquela caixa e mudou completamente. E como Five Nights at Freddy's nunca teve uma história de verdade, ele não precisava se preocupar em retcon. Os retcons são basicamente feitos para quando o autor decide mudar algum detalhe que ele já tinha estabelecido antes, ele tem que fazer toda uma explicação milaborante ali, fuder. Geralmente quando tem retcon, dá merda, porque é muito difícil de se fazer um retcon bom mesmo. Geralmente os fãs não gostam. Um bom exemplo de retcon é em Dragon Ball Super, quando eles estabelecem que para virar Super Saiyajin você tem que concentrar energia nas costas. Vai falar que não é uma merda. Só que o Scott se livrou de ter que fazer um monte de retcon porque a história não estava escrita. Imagina que tudo que a gente tinha da história de FNAF era um monte de pontas de fios soltas e a gente tentava amarrar elas. O caminho do fio até outra ponta a gente não tinha acesso. A gente simplesmente tentava inventar com a coisa que fazia mais sentido dado as pontas que a gente tinha. Então quando foi necessário pro Scott, ele só precisava mudar a linha, porque a gente não sabia o que tinha realmente na linha. Então o Scott, depois de falar que ia acabar com a franquia de FNAF no quarto jogo, lançou Five Nights at Freddy's Sister Location. Inicia literalmente uma nova fase em Five Nights at Freddy's, sendo muito mais incisivo no jeito que é contada a história, com cutscenes, com narração, dublagem e eventualmente em Pizzeria Simulator fechando tudo. Basicamente o 5 e o 6 são jogos que expõem muito mais a história, porque tanto o Scott viu que o povo não estava mais tão animado para ter tanto esforço para descobrir a história, como ele viu que a história que estava sendo escrita talvez não fosse do gosto do público realmente. Então são jogos que expõem muito mais informação e dá pra ver claramente que houve uma mudança no jeito que a história é contada do quarto pro quinto jogo. E ainda teve a Custom Night, com mais falas que deixam a história cada vez mais clara. Onde nesse momento, ao lançamento da Custom Night, a gente tinha a história mais clara de FNAF que a gente sempre teve. Tudo isso porque o Scott mudou o jeito que ele contava a história e consequentemente mudou o que estava dentro daquela caixa lá do FNAF 4. E isso só é possibilitado por essa forma de contar histórias que ele criou. Se não fosse por essa forma, FNAF não teria feito tanto sucesso e estaria cheio de furo de roteiro. Que basicamente os furos de roteiro não tem como existir se esses furos forem propositais. Só que ocorreu um problema depois disso. O Scott se aposentou. Então Five Nights at Freddy's passou a ser escrito pela mão de outras pessoas que tentaram replicar o que o Scott fazia. E daí foder. FNAF VR, FNAF AR são os jogos que conseguem fazer esse trabalho bem. A gente chega no Five Nights at Freddy's Security Breach, onde era a promessa de um grande jogo com muitas mecânicas e ser o maior e melhor jogo que FNAF já teve. Finalmente saindo para consoles, você podendo andar. FNAF é uma franquia onde andar era uma novidade, gente. Desculpa, assim, você aí que joga todos os games mais fodas da indústria, eu não sei se você sabe, mas não é todo jogo que dá pra você andar.
FNAF não dava até o 9º jogo. Squirt Beat basicamente tentou fazer a mesma coisa que o Scott fazia, onde a história não ia existir e aí o pessoal ia criando teoria, ia fazendo isso, só que deu merda. A Eastwood realmente criou uma história pra FNAF, e esse foi o erro deles. A partir do momento que eles tiveram que criar uma história, até por causa do tamanho do jogo, nem fazia sentido criar um jogo tão grande que não tivesse uma história definida. Basicamente, os fãs de FNAF, do jeito que eles são loucos, eles simplesmente descobriram a história alguns meses antes do jogo lançar. O que forçou a equipe a basicamente refazer várias partes do jogo, ao invés de focar em terminar as partes principais. E deu um jogo muito mal otimizado, com um monte de bug que o speedrun dura 10 minutos. E com um final merda também. Alguns finais merda. E tudo isso existiu por causa que a fórmula de FNAF foi quebrada. A fórmula de não existir uma história. A história de Schrödinger, se você não vê, não existe. E daí a gente chega no filme de FNAF. O filme de FNAF muito provavelmente vai ser o conteúdo mais expositivo em relação a informações desde que o primeiro jogo lançou. Um filme que vai prezar de um começo, meio e fim, diálogos explicando coisas, principalmente porque vai apresentar a franquia para um público muito maior do que ela jamais teve. Os jogos já são nichados, o livro é muito mais nichado ainda. Você precisa gostar de ler e de FNAF para ler uma porra dessa. O filme vai abranger um público muito maior, então a gente vai ter muito mais respostas do que a gente está acostumado. Só que daí eu te pergunto uma coisa: os fãs de FNAF estão preparados para terem resposta? Porque a gente está há 8 anos sendo uma franquia que não tem uma resposta de verdade. E é isso que enterte todo mundo. Todo mundo gostava do jeito genial que o Scott basicamente contava as histórias dele, porque ele fazia o que ele queria. A gente era meio feito de otário? Era. Mas era da hora. Então esse é um vídeo que é muito mais um questionamento para quem é da fandom, saber se você tá preparado abrir a caixa do FNAF 4. Porque se o filme abrir essa caixa, talvez a gente simplesmente não goste da resposta que a gente tá esperando 8 anos pra ter. Eu acho que o filme de FNAF, quando se trata dos fãs de FNAF, pisa em ovos. E nem é por causa dos animatrônicos que tá com o olho de maconheiro. E simplesmente pelo fato de que mesmo que o filme não tenha um roteiro expositivo, ainda vai ser muito mais expositivo do que qualquer coisa que a gente teve nos últimos 8 anos. Tirando os livros, obviamente. Que mesmo assim ainda dava um jeitinho de não ser expositivos. É bizarro. Mas enfim, esse foi o vídeo, um vídeo mais sério do que eu tô realmente acostumado a fazer. É só uma brisa que eu tive em relação a FNAF. Eu pensei, bom, acho que eu posso fazer um vídeo desse, né? Então se você chegou aqui, não se assuste se você for nos outros vídeos do meu canal e estiver falando muito mais merda do que eu falei nesse. Porque esse vídeo é meio tópico, assim. Tópico não, é diferente. Viajei. Enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Compartilha a sua opinião e a sua brisa sobre FNAF aí nos comentários. Deixa o like, compartilha com seus amigos que também gostam de FNAF e talvez já tenham até tido brisas parecidas com a minha. Se inscreva no canal para mais vídeos assim. Deixem nos comentários também se vocês gostaram desses vídeos que eu vou falar mais de umas brisas. Além de comentar se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal que já me ajuda muito. E fiquem ligados na aba comunidades para saber os próximos temas de vídeos que vai ter. Aqui a gente tem vídeo toda semana, toda segunda, no horário do almoço. Um beijo para todo mundo e até mais.